Convido vocês a abrir na carta aos Romanos, no capítulo 1. A gente poderia dizer que a carta aos Romanos é quase como se fosse o Evangelho segundo Paulo, onde, obviamente, ele não vai tratar da vida de Jesus aqui na terra, mas através da carta aos Romanos, é a carta mais abrangente que o apóstolo Paulo escreve, e que ela vai falar do que significa o Evangelho até algumas aplicações bem práticas da vida cristã, passando desde da queda dos homens até a justificação pela crentes de Roma. Hoje a gente vai falar especificamente do verso 1 até o verso 7 do capítulo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa aqui é a introdução da carta, só que a gente vai ver que nessa introdução da carta, o apóstolo ele já vai falar uma série de verdades fundamentais para a nossa vida. A gente vai ver que aqui nessa introdução, o apóstolo Paulo ele vai resumir o que é o Evangelho. E o Evangelho supostamente é aquilo que nós cremos, né? O Evangelho é aquilo que nós professamos, é aquilo que nós declaramos crer. E aqui o apóstolo Paulo ele vai resumir a revelação de Deus, ele vai resumir esse Evangelho para nós. E ao resumir esse Evangelho, então ele vai nos direcionar para uma pessoa aonde dessa pessoa nós temos graça, dessa pessoa nós temos misericórdia e através dessa pessoa nós temos paz. E obviamente que ele está falando então da pessoa de Jesus Cristo. Então a introdução da carta aos Romanos, ela é uma das maiores introduções das epístolas de Paulo, juntamente com a epístola aos Gálatas, né? E uma coisa que essas duas cartas têm em comum é que essas duas cartas elas são polêmicas. O que significa isso? Essas duas cartas elas tratam de controvérsias, onde o apóstolo está corrigindo a igreja de alguns ensinamentos ou de algumas práticas erradas que eles estavam tendo. Então, e essa aqui também é uma das cartas onde ele tem de defender o seu apostolado, e a gente vai ver o que significa isso, né? O que significa ser um apóstolo de Jesus, que muitos hoje aí evocam para si esse título, mas vamos ver o que o apóstolo diz. Então ele começa no verso 1 dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Percebam aqui então que a primeira, vamos dizer assim, definição que ele dá de si mesmo, o primeiro adjetivo que ele emprega para si mesmo é que ele é um servo de Jesus Cristo. O que significa isso então? Significa que ele está se colocando como os seus leitores, né, em pé de igualdade dos seus leitores? Não. Quando ele utiliza o termo servo de Jesus Cristo,
ele está dando num sentido oficial de servo. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, quando um rei na antiguidade, então um rei tinha domínio, e esse rei, ele mandava, ele tinha na sua corte, ele tinha servos oficiais que podiam transmitir a sua mensagem. Então, quando um determinado servo de um rei chegava numa localidade, ele chegava para transmitir a mensagem daquele rei, ou seja, ele falava em nome daquele rei. Não significa um servo aqui no sentido de um qualquer, mas significa que ele era chamado por esse rei, que ele é chamado aqui no caso do apóstolo Paulo por Deus como o seu servo. E a gente vê que essa palavra ela é utilizada na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, quando vai falar a respeito daqueles homens importantes que Deus chamou para transmitir a sua mensagem. Por exemplo, Moisés, Davi, os profetas, todos eles eram chamados de servos do Altíssimo, eram chamados de servo de Deus, mostrando aqui então que os ministros do Evangelho, essas pessoas oficiais que Deus chama para comunicar a sua palavra, e através de quem Ele governa o seu povo, eles são então pessoas que Deus coloca sobre elas deveres e coloca sobre elas autoridade que Ele não derrama sobre todos os homens. Então, num certo sentido, todos os pastores hoje eles são servos de Deus, só que eles não são como o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, apesar dele se declarar um servo de Deus, ou seja, alguém com um caráter oficial que transmite a mensagem de Deus, ele também restringe mais, ou ele especifica mais que tipo de servo ele era. Percebam que ele continua dizendo então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Então, num certo sentido, todos os que são chamados num caráter oficial no reino de Jesus, todos aqueles que são ministros de Jesus, eles são seus servos. Mas nem todos esses servos são apóstolos. E aqui então ele especifica mais a terminologia apóstolo, e ele vai mostrar então que esse apóstolo não é qualquer um que poderia ser apóstolo, mas ele diz o quê? Ele utiliza a palavra chamado para apóstolo. Então, quando a gente vai estudar dentro da Escritura o que significa o apostolado, e isso que o apóstolo Paulo defende com tanto afinco, porque eu quero que vocês prestem atenção. Se fosse uma coisa banal ser um apóstolo, se fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa que qualquer um poderia ser, se fosse uma coisa que existia em abundância dentro da igreja, ele não perderia seu tempo em diversas partes dos seus escritos para defender justamente esse apostolado. Então, quando a gente fala de um apóstolo de Jesus Cristo, nós estamos falando nessa categoria de servos como aqueles que ocupam um lugar mais elevado desses servos. Porque se a gente for pensar hoje, na verdade o que os pastores fazem dentro da igreja de Jesus é anunciar a palavra dos apóstolos. Esse é o dever do pastor. O dever do pastor é ensinar aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, essas pessoas que foram chamadas para serem apóstolos, e eu quero frisar quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, ele fala assim, Gálatas capítulo 1, verso 1, ele diz assim, Paulo, apóstolo, aí ele vai especificar, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então percebam aqui que ele vai utilizar que os apóstolos, eles eram chamados por Deus, eles eram vocacionados por Deus e eles eram ordenados por Deus. Então ele não era apóstolo por causa dos homens, quando ele diz não da parte dos homens, ou seja, ele era um apóstolo chamado por Deus, e ele também diz nem por homem algum, ou seja, que não foi qualquer homem que o chamou para ser apóstolo. Que, por exemplo, os pastores não podem falar isso, né? Os pastores, eles podem dizer que eles não são da parte de homens,
ou seja, que eles falam em nome de Deus, mas eles são sucessivamente ordenados dentro da igreja, ou seja, eles vêm da parte de homens, diferente dos apóstolos. Então, quando a gente vê a palavra apóstolo, ou quando a gente lida com o título apóstolo, a gente está falando de um grupo específico dentro da igreja, que Jesus chamou para, através deles, transmitir a sua mensagem. E é por isso, então, que nós somos alicerçados na fé dos apóstolos. E é por isso, então, que a igreja está edificada na fé dos apóstolos, ou seja, que através desses homens, Jesus revelou a sua mensagem, Jesus inspirou essas pessoas para que elas edificassem a sua igreja, e através do ministério dos apóstolos, a igreja de Jesus Cristo é edificada até os dias de hoje. Então a gente não tem nenhum apóstolo vivo hoje, mas a mensagem dos apóstolos, ela permanece dentro da igreja, e é nessa fé, nessa mesma mensagem que eles transmitiram há 2000 anos atrás, é que a igreja tem se edificado há 2000 anos, porque essas palavras deles, elas foram registradas para que ficasse perpetuamente preservada dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo começa se apresentando como um apóstolo, que ele foi vocacionado por Deus, e ele mostra então que esse apóstolo, ele tem a função de proclamar o Evangelho. Ele fala isso também no verso 1, quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho de Deus, nesse verso, ele tem muito mais o sentido do conteúdo do Evangelho. Então, que o conteúdo dessas boas novas, o conteúdo dessa mensagem que ele transmite, esse conteúdo vem de Deus. É Deus o autor do Evangelho. Então as palavras que o apóstolo Paulo transmite, os ensinamentos que ele transmite, as correções que ele faz, tudo que ele fala dentro da igreja, não é da parte dele e não é da parte de homem nenhum, mas é da parte de Deus. E aí está a autoridade do apóstolo. E hoje, quando os pastores ensinam, quando os pastores corrigem, quando os pastores exortam, se eles estão em conformidade com as palavras dos apóstolos, se eles estão em conformidade então com as palavras de Jesus Cristo, quem exorta, quem corrige é o próprio Deus. Então a autoridade dentro da igreja, dos seus ministros, não reside no ministro em si, mas reside na mensagem de quem ele está falando. Então, quando nós estamos ouvindo a pregação, quando nós estamos conversando com as pessoas acerca da fé, e nós somos convencidos de que aquela pessoa ela está falando de acordo com a palavra de Deus, então nós temos o dever de obedecer, nós temos o dever de acatar, nós temos o dever de submeter a nossa consciência, não por causa da pessoa que diz, mas por causa de quem ele está dizendo que diz essa mensagem. E por isso o dever da igreja é consultar se a pregação, se a exortação, se a correção, elas estão de acordo com as palavras de Deus. Então, o dever ativo de vocês, enquanto vocês escutam a mensagem, é ver se tudo aquilo que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se está de acordo com a palavra de Deus, então nós somos obrigados a obedecer. Nós somos obrigados a ouvir, e o apóstolo Paulo vai mostrar que esse é um dos deveres dos crentes, e ele vai atrelar, nós vamos ver depois, a fé com a obediência. Então a fé está intimamente ligada com a obediência, ou seja, a incredulidade está ligada com a desobediência. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então olha só, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Agora ele vai falar a respeito desse Evangelho, unindo esse Evangelho com os escritos do Antigo Testamento. Ele vai falar o seguinte: o qual antes havia prometido pelos seus profetas
nas Santas Escrituras. O qual então Deus havia prometido o quê? Havia prometido o Evangelho. Então, esse Evangelho que ele está anunciando, esse Evangelho que ele está proclamando, esse Evangelho de Deus, Deus já havia prometido ele nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras que eles tinham naquele momento eram o Antigo Testamento. Então ele vai mostrar que desde o Antigo Testamento esse Evangelho já havia sido prometido. Quero que vocês deixem aberto aqui em Romanos, abram em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler alguns versos aqui. A partir do 25 ele diz assim: E ele lhes disse, aqui Jesus falando: Honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. No 44 também, ele fala assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que Jesus está falando aqui que estava já escrito e estava anunciado? O Evangelho. Não é exatamente isso o Evangelho? Ele disse que estava escrito já então que ele haveria de padecer, que ele haveria de ressuscitar e que essa mensagem de salvação, de arrependimento, deveria ser pregada em todas as nações. Da onde ele mostra isso para os apóstolos? Ele mostra isso para os apóstolos nos escritos do Antigo Testamento. Então o que o apóstolo está mostrando aqui no verso 2 de Romanos 1 é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles não são contrários, eles não estão brigando entre si, mas eles são promessa e cumprimento. E eu quero falar mais para vocês: não existe nada substancialmente novo no Novo Testamento. O que o Novo Testamento é? O Novo Testamento, então, é um compêndio dos escritos dos apóstolos e da vida de Jesus Cristo, mostrando a consumação de todas as promessas feitas no Antigo Testamento e, além disso, mostra então a correta interpretação por parte de Jesus e dos apóstolos daqueles eventos prometidos na Antiga Aliança. Agora, a salvação, a promessa de redenção, o amor de Deus, o chamamento do povo de Deus, isso já estava presente no Antigo Testamento. Então, é por isso que nós não desprezamos o Antigo Testamento e é por isso que nós não consideramos o Antigo Testamento inútil. Se a gente for ver em todas as mensagens apostólicas, em todos os discursos dos apóstolos, eles pregam Jesus, pregam a graça, pregam a salvação, pregam a remissão dos pecados utilizando as Sagradas Escrituras. Quais Sagradas Escrituras eram essas? O Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que o Antigo Testamento, ele contém as promessas de vida, ele contém as promessas de redenção, ele contém as promessas de salvação, ele contém as promessas de vida eterna. E o que o Novo Testamento contém? O Novo Testamento nos informa do cumprimento de todas essas promessas. Então agora nós que vivemos na Nova Aliança, nós que vivemos no Novo Testamento,
Nós não temos mais esperança de que algum dia essas coisas vão acontecer. E é por isso que é nos informado no Novo Testamento que nós vivemos debaixo de maior graça, que nós vivemos debaixo de maior iluminação de Deus, porque agora a nossa convicção, a nossa certeza em Deus é reforçada pelo fato de que nós já sabemos que isso se cumpriu. Então agora eu sei que a redenção pelos meus pecados já foi paga. Agora eu tenho certeza, pela ressurreição de Jesus Cristo, que eu ressuscitarei também. Agora eu tenho certeza de que assim como Cristo ressuscitou e está nos céus, eu um dia também ressuscitarei e estarei na presença de Deus. Então nós vivemos debaixo de maior iluminação e graça, mas não significa que o Novo Testamento ele traz ensinos contrários ao Antigo, ou ele traz coisas substancialmente novas que não estavam presentes. E é por isso então que nós podemos provar todos os ensinamentos que os apóstolos nos ensinaram a partir do Antigo Testamento, porque é de lá que eles pregavam e de lá que eles extraíram a sua doutrina, porque Jesus ensinou eles assim. Jesus ensinou os apóstolos a correta interpretação das palavras dos profetas, dos salmos e de Moisés. E é por isso que Jesus, quando combate os judeus, ele diz assim: vocês não entendem Moisés, vocês não ouvem Moisés, porque se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque foi de mim que ele falou. Então o Evangelho ele é prometido nas páginas dos profetas e nós temos a sua consumação, nós temos o seu cumprimento nas páginas dos apóstolos. E é por isso então que a igreja ela está fundamentada na fé dos profetas e dos apóstolos, conforme o apóstolo Paulo. E eu queria também chamar a atenção aqui no verso 2, que ele fala assim: a qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Eu gostaria de chamar a atenção para quê? Percebam que ele não faz uma diferença entre a promessa que os profetas anunciaram e as santas escrituras. Aqui, as santas escrituras, elas são e elas contêm plenamente as promessas que os profetas anunciaram. Por que eu estou falando isso? Porque hoje há várias correntes que vão dizer que nas Santas Escrituras nós podemos encontrar a palavra de Deus, mas que as Santas Escrituras elas não são a palavra de Deus. Em que sentido nós temos isso? Nós temos que às vezes nas Santas Escrituras nós podemos ter falhas, nós podemos ter incoerências. Então lá dentro, no meio de todos aqueles escritos, pode ser encontrada a palavra de Deus, mas que ela de fato não é. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando exatamente o oposto. Ele está mostrando que as palavras que os profetas proferiram, essas palavras elas são as sagradas escrituras. Ou seja, Deus, na sua providência, proporcionou com que a mensagem dos profetas elas fossem registradas integralmente. E elas são santas, então, essas escrituras, justamente porque elas contêm aquilo que os profetas falaram, e aquilo que os profetas falaram é o que Deus falou. E isso também nós cremos no Novo Testamento. Então nós cremos que as páginas do Novo Testamento, elas são a mensagem dos apóstolos. E é por isso que nós, por exemplo, discordamos da Igreja de Roma. Nós não cremos que as palavras do Novo Testamento, elas contêm verdades, mas que nós temos acesso a outras verdades em uma tradição. Nós cremos que a verdadeira tradição dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos transmitiram à igreja do Novo Testamento, elas foram preservadas integralmente em escrito, para que se preservasse a verdade dentro da igreja.
Então, as palavras que nós temos no Antigo Testamento, elas são as palavras dos profetas. E as palavras que nós temos no Novo Testamento, elas são as palavras dos apóstolos. Então, a verdadeira tradição apostólica está nas páginas do Novo Testamento. Então, nós não aceitamos e nós não concordamos com essas pessoas que elas vão relativizar o ensino das Escrituras. Nós não concordamos com essas pessoas que elas vão dizer que há partes das Escrituras que nós não precisamos conhecer, ou que há partes das Escrituras que são mero escritos de homens e não refletem a palavra de Deus. Isso é mentira. Isso é zombar do poder de Deus, isso é zombar da capacidade de Deus de preservar a sua própria palavra. Deus tem uma mensagem a transmitir ao seu povo e Deus tem poder para preservar esta mensagem. E é por isso então que nós cremos na inerrância das Sagradas Escrituras, ou seja, que se as Sagradas Escrituras elas contêm plenamente a palavra de Deus, elas não podem errar. E é por isso então que tudo que nós cremos, tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que orienta a nossa vida é extraído somente das Sagradas Escrituras, é extraído somente da Bíblia. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E aqui o apóstolo, então, ele vai mostrar o conteúdo do Evangelho. Então, o verso 13 está relacionado com o verso 1, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A gente poderia mostrar acerca de seu filho. Então, aqui, acerca do filho é o conteúdo do Evangelho de Deus. Ele diz, então, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o tema central do Evangelho, o tema central da revelação de Deus, e é isso que nós lemos que Jesus fala para os seus apóstolos, é Jesus Cristo. Esse é o tema central do Evangelho. O tema central do Evangelho, então, não é eu ser rico. O tema central do Evangelho não é eu ser próspero. O tema central do Evangelho não é eu ter saúde. O tema central do Evangelho não sou eu e o meu bem-estar. Essa não é a maior preocupação do Evangelho. A maior preocupação do Evangelho é declarar o Filho de Deus. É falar a respeito do Filho de Deus, da glória do Filho de Deus, da honra que nós devemos ao Filho de Deus. E falando do Filho de Deus, o Evangelho nos comunica da sua graça e por essa graça nos comunica da sua salvação. Então nós proclamamos a salvação, nós nos alegramos com essas boas novas, porque nós nos alegramos com o Filho de Deus, porque o Evangelho nos fala a respeito dele. Então, quando ele utiliza o termo Filho de Deus, ele está falando a respeito da sua natureza divina, que ele vai contrastar aqui depois com a sua natureza humana. Ele diz acerca de seu filho, com letra maiúscula, mostrando então a natureza de Jesus, que é filho desde sempre do Pai. Mas que esse filho eterno do Pai, então, que Cristo é filho desde sempre do Pai, eternamente gerado, ele mostra que esse filho assumiu a nossa carne. E ele mostra que esse filho assumiu a nossa carne através de duas sentenças aqui. Ele fala que nasceu da descendência de Davi. Por que ele menciona isso? Porque nascer da descendência de Davi confirma que Jesus cumpre todos os pré-requisitos para ser o Messias prometido. Então, como eu falei, o Evangelho no Antigo Testamento ele está ainda em um status de promessa. E as promessas feitas no Antigo Testamento mencionavam um indivíduo
que era escolhido de Deus de forma diferente de qualquer outro, e que através desse indivíduo Deus estabeleceria o seu reino, Deus estabeleceria a sua paz, sua justiça. Esse indivíduo encabeçaria alguma coisa grande no reino de Deus. E para a identificação desse indivíduo, então, havia algumas promessas do que ele faria, de alguns, então, vamos dizer assim, pré-requisitos, e um destes era que ele nasceria da descendência do rei Davi, rei de Israel. Ele seria, então, da semente de Davi. E por isso, então, se a gente parar para pensar, é por esse motivo que os evangelhos, por exemplo, Mateus e alguns outros evangelhos, eles iniciam com o quê? Genealogia. Essa é a função de uma genealogia. Por exemplo, em Mateus, a função da genealogia é provar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele cumpre as promessas feitas a Davi e ele cumpre as promessas feitas a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, esse Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi, mostrando que ele cumpre todas as promessas referentes ao Messias. E além disso, ele fala segundo a carne, ou seja, segundo a nossa própria natureza. Então, o Filho de Deus, ele tem a natureza de Deus, e o Filho de Deus, ele tem a nossa natureza segundo a carne. Então, o Evangelho, ele consiste em anunciar Jesus Cristo como ele é e como ele se revela na sua palavra. Nós não podemos amputar o Evangelho, nós não podemos anunciar apenas partes do Evangelho, apenas o que nos convém do Evangelho. Nós temos que anunciar Jesus em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Nós temos que anunciar Jesus como Senhor. Nós temos que anunciar Jesus como aquele a quem se deve obediência. Nós temos que anunciar Jesus como o Filho de Deus, e por ser Filho de Deus, ele tem direito sobre este mundo, ele é herdeiro deste mundo e ele governa este mundo. E além disso, por ser Filho de Deus, ele também assumiu a nossa natureza, e através dessa natureza, todas as suas bênçãos, todas aquelas coisas que ele adquire são comunicadas a nós. Que é o que ele vai falar quando ele diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que está falando esse verso? Ele está mostrando que na encarnação, Jesus, o Filho de Deus, ele assume uma natureza como a nossa, exceto no pecado. Então, que exteriormente, aquele que olhava para Jesus exteriormente, não tinha como dizer que ele era o Filho de Deus, porque exteriormente ele estava revestido da nossa carne, ele estava revestido da nossa natureza. E vai mostrar então que isso não é desculpa para nós não crermos em Jesus como Filho de Deus, como aquele que tem poder sobre todas as coisas, porque esse mesmo Jesus, ele se manifestou como o Filho de Deus, mesmo na sua carne. E essa manifestação de Jesus como Filho de Deus, ela se deu através dos sinais que ele operava. Ele fala, declarado Filho de Deus em poder. Ou seja, os sinais que Jesus operava, esses sinais eles não tinham uma função meramente de Jesus exibir o seu poder, ou de Jesus fazer de acordo com ele convinha fazer. Hoje eu estou a fim de curar aquele cego ali. Não, hoje eu não estou a fim de curar ninguém. Não, os sinais que Jesus manifestava, eles tinham um propósito de mostrar que aquilo que ele falava a respeito de si mesmo era verdade. Os sinais que ele operava manifestavam que ele exercia o poder de Deus.
mostrando que Deus confirmava, isso vai mostrar lá em Hebreus, que Deus confirmava juntamente com os sinais que aquela mensagem, que aquilo que eles anunciavam era de fato verdade. E a prova cabal e definitiva de que Jesus é de fato o Filho de Deus foi que Jesus ressuscitou dos mortos. Pelo seu próprio poder ele ressuscita dos mortos, e ele também já tinha anunciado que ele ia fazer isso. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de tornar a tomá-la. Quem de nós tem esse poder? Qual ser humano tem esse poder, se esse ser humano também não tiver a natureza de Deus? E é por isso então que o apóstolo mostra que Jesus, ele é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos. Esse é o Jesus Cristo, tema do Evangelho. Esse é o Jesus Cristo que deve ser anunciado e crido. E aqui o apóstolo lhe diz então em seguida: pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui ele, pela primeira vez, ele vai mencionar na carta aos Romanos que Jesus é esse mediador. Que Jesus é aquele através do qual nós temos a graça de Deus. Que a graça de Deus, ela não pode ser recebida de outra forma que não seja através de Jesus Cristo. Ele acabou de falar de Jesus e aí ele diz: pelo qual recebemos a graça, ou através do qual recebemos a graça, ou mediante o qual nós recebemos a graça. Então a graça que Deus dá a nós, a graça que Deus dá aos homens, ela é mediada, ou seja, nós recebemos ela por causa de Jesus Cristo. E além disso, ele fala então que ele recebeu essa graça e ele recebeu o dom de ser apóstolo, ou o privilégio de ser apóstolo, mostrando que não é qualquer um que exerce isso novamente, mas é a graça de Deus, é Deus quem dá os dons, é Deus quem capacita, é Deus quem chama para o ministério. E isso ele fez com o apóstolo, com um objetivo. Ele era apóstolo, então, com um objetivo. E que objetivo era esse? Obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então aqui foi o que eu falei no início, que a fé e a obediência, elas estão unidas. E então a desobediência, ela está unida à falta de fé. Então, quando Deus exige de nós aquilo que Ele nos manda através da Sua palavra, aqueles que realmente têm fé em Deus, aqueles que realmente confiam em Deus, esses eles obedecem. Que é Deus quem manda. Agora, quando nós temos dificuldade em obedecer aquilo que Deus requer de nós, isso demonstra uma falta de fé. Uma falta de confiança naquilo que Deus está mandando. Por exemplo, por que quando Deus manda eu não estar aflito? Quando Deus manda eu não estar ansioso? Quando Deus manda eu confiar nele, e muitas vezes eu não consigo confiar, por quê? Que me falta fé. Não estejam ansiosos, confiem em mim. Quando nós estamos ansiosos, então isso demonstra que nós não confiamos em Deus, que nós não conseguimos entregar essa situação para Deus e descansar no seu poder, embora a gente cante isso. A gente canta que a gente descansa no poder de Deus, e essa é a instrução que nós temos na sua palavra, mas quando chega no momento em que nós precisamos descansar em Deus, na sua providência, no seu governo, nós não fazemos isso, porque nós somos às vezes incrédulos.
Eu preciso resolver. Eu preciso dar um jeito de fazer as coisas. Então, a obediência, ela está intimamente ligada com a fé, e o apóstolo, ele foi posto como apóstolo para levar a fé e a obediência a Jesus Cristo. E eu também queria destacar que ele fala que esse serviço que ele desempenha em nome de Jesus, essa proclamação que ele faz do Evangelho em nome de Jesus, ele não faz em primeiro lugar para o seu próprio bem, e ele não faz em primeiro lugar pelo bem do próximo. Ele faz em primeiro lugar porque ele ama a Cristo. Isso às vezes a gente deveria pensar, o que nos estimula ou deixa de nos estimular a evangelização e a proclamação do nome de Jesus Cristo? Se nós não temos estímulo suficiente para proclamar esse nome, se nós não temos estímulo suficiente para anunciar as boas obras que Deus tem feito em nós, para nos alegrarmos e para chamarmos as pessoas ao arrependimento, para que elas se convertam ao nome do Filho de Deus, se nós não temos estímulo suficiente para fazer isso, eu não sei o que nós temos lido da Escritura então. Esse é um mandamento explícito da Escritura. O apóstolo disse que ele era encarregado de fazer isso, mas ele não fazia como se fosse um peso. Ele disse que ele faz isso pelo nome de Cristo, em nome de Cristo, ou seja, por amor a Cristo ele faz essas coisas. Ele não disse que ele faz isso pelo amor das outras pessoas. É claro que como reflexo do amor a Deus, nós amamos o próximo, mas a primazia, o foco principal do porquê ele fazia isso é porque ele amava Jesus Cristo. É porque ele queria que o nome de Jesus Cristo fosse anunciado. É porque ele queria que o nome de Jesus Cristo fosse engrandecido nas nações. E às vezes nós somos mesquinhos. Para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que pensar no que essa coisa nos favorece. Ou às vezes a gente coloca outras justificativas do porquê nós precisamos evangelizar, do porquê nós precisamos anunciar o nome de Cristo. E às vezes o que vai nos estimular só o que é? Não, eu quero anunciar, quero que as pessoas venham porque eu quero fazer parte de uma igreja grande. Na verdade, isso aparentemente parece um sentimento de piedade. Mas isso é um sentimento egoísta. Eu quero me sentir bem no meio de uma congregação grande. Eu quero me sentir bem no meio de um lugar que está cheio de gente. Então o que me leva a fazer isso em primeiro lugar não é porque Cristo me manda. Não é porque esse é um dever que eu tenho. Não é porque eu quero anunciar, eu quero glorificar o Senhor que tem salvado a minha alma. Nós temos um dever de anunciar o Evangelho, e esse dever ele não tem nenhum outro argumento que eu vou dar para vocês do porquê vocês têm o dever, se não é porque Jesus manda e para a glória do seu nome nós anunciamos o Evangelho. E sabe por que Jesus é glorificado? Porque naqueles que não creem também ele é glorificado. Então anunciar o Evangelho não significa que nós vamos anunciar só porque pessoas vão crer. Porque tem pessoas que não vão crer. E mesmo assim Deus é glorificado. Então nós anunciamos o Evangelho pela proclamação do nome de Jesus. Para que Jesus seja conhecido das pessoas. Para que Jesus e o seu domínio e o seu reino sejam anunciados, e elas crendo ou não, Jesus é glorificado nisso. E é óbvio que também nos estimula o fato de nós anunciarmos o Evangelho, vocês sabem o quê?
que a conversão das pessoas não depende de nós, embora nós nos empenhamos para falar uma mensagem que seja inteligível, né? Não adianta eu só falar um monte de palavra ao vento, tem que formar uma palavra que faça sentido, que tenha lógica, mas eu sei que a operação do interior, ela não depende de mim, e isso me estimula. Por quê? Porque aqueles a quem Deus quiser exercer misericórdia, Ele vai exercer misericórdia, independente de mim. Então nós temos o dever, e o apóstolo ele fazia esse dever porque ele amava Jesus, era isso o que o motivava a anunciar o Evangelho, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui é importante entender o seguinte: o apóstolo Paulo ele não conhecia essas pessoas pessoalmente. A igreja de Roma era uma das igrejas que o apóstolo Paulo ele não tinha estado lá ainda, e ele não conhecia essas pessoas. Então essa carta ele escreve uma introdução um pouco mais longa, porque também ele está se apresentando para essas pessoas, e ele está mostrando que Jesus Cristo então chamou ele para ser apóstolo dos povos gentios. Ele fala isso no verso 5, ser apóstolo entre todas as gentes. E ele fala então no verso 6 o que? E isso também inclui vocês. Ele fala então, entre os quais sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Então no verso 5 ele mostrou, Deus me chamou para ser apóstolo de todos os povos, chamando esses povos à obediência de Jesus Cristo, e isso inclui vocês. Então, se vocês são tementes a Jesus Cristo, se vocês têm realmente fé em Jesus Cristo e obedecem a Jesus Cristo, isso significa então que vocês vão me obedecer naquilo que eu tenho para falar para vocês, porque Jesus me colocou para ser apóstolo, e isso inclui ser apóstolo de vocês. E como eu já falei antes, e isso também inclui que o apóstolo Paulo é nosso apóstolo. Isso também inclui que se nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos nas suas palavras e nós obedecemos às instruções do apóstolo Paulo para nós. Se nós entendemos que o ministério apostólico ele foi dado para levar todas as gentes ao conhecimento e à obediência de Jesus Cristo, é óbvio que isso nos inclui também. Através do ministério do apóstolo, que continua até os dias de hoje, porque nós temos os seus escritos, ele nos leva à obediência e à fé em Jesus Cristo. E é por isso, então, que quando nós lemos as palavras dos apóstolos, nós não podemos não obedecer, a não ser que nós não tenhamos fé. Agora, se nós lemos essas palavras crendo de fato e entendendo que essas são as palavras de Deus para a nossa edificação, nós temos o dever diante de Deus de as obedecer. Então, a fé em Cristo Jesus implica em obedecer a Cristo Jesus. E nós conhecemos as palavras de Cristo Jesus através dos seus apóstolos. Então, obedecer às palavras dos apóstolos é obedecer às palavras de Jesus. E não obedecer às palavras dos apóstolos significa não obedecer às palavras de Jesus, e não obedecer às palavras de Jesus significa não ter fé. Se Jesus é de fato o Cristo anunciado no Evangelho,
se Jesus é de fato o Filho de Deus anunciado no Evangelho, se Jesus é de fato o Senhor anunciado no Evangelho, como eu não obedeço às suas palavras, a menos que eu não creia que Ele é? Sabe por que o mundo não obedece às palavras de Jesus Cristo? Porque eles não creem no Evangelho, porque eles não creem que Ele é o Filho de Deus, porque eles não creem que Ele ressuscitou dos mortos e porque eles não creem que Jesus é quem Ele afirmava ser. É por isso, porque eles não têm fé. E nós obedecemos às palavras de Jesus porque nós temos essa fé. Então nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. E ele diz então, a todos os que estáis em Roma, que é a quem ele estava direcionando essa carta, ele diz: amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha essa saudação que ele faz, mas essa saudação é carregada de verdades fundamentais do Evangelho. Ele estava direcionando essa carta para uma igreja que ele sabia que cria em Cristo Jesus, assim como nós aqui cremos em Cristo Jesus. E a primeira coisa que ele diz para esses crentes é a forma como Deus os enxergava. E ele diz que a forma então como Deus nos enxerga é como seus amados. Ele diz então, vocês são amados de Deus. Ele está mostrando aqui que a forma como Deus vê vocês é através de amor e misericórdia. Vocês são amados de Deus. E ele diz, chamados santos. Por que nós somos chamados santos? Justamente por causa desse amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, que nos santifica e nos purifica dos nossos pecados. Então nós, diante de Deus, somos santos por causa do seu Filho Jesus. E ele diz então que sobre nós a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz, quando ele utiliza essas duas formas juntas, ele está mostrando uma bênção completa. Ele está mostrando que a bênção completa de Deus está sobre a sua igreja. Ele está mostrando que a bênção completa de Deus está sobre nós. Porque se nós pudéssemos resumir todas as bênçãos de Deus, os seus efeitos, tudo aquilo que Deus tem derramado porque Ele nos ama, os seus efeitos são graça e paz. Porque através da misericórdia de Deus nós temos graça. Ou seja, aquilo que nós deveríamos receber, Deus não nos dá. Nós deveríamos receber a condenação, nós deveríamos receber a morte, nós deveríamos receber a perdição, e Deus não nos dá por causa de Jesus. E é por isso que ele diz então que nós recebemos essa graça. E como fruto dessa graça, como fruto desse favor imerecido que nós recebemos de Deus, agora então nós temos paz. Agora então a nossa consciência é purificada das obras mortas, agora o peso dos nossos pecados não estão mais sobre nós, e agora nós conseguimos termos um relacionamento com Deus, porque nós sabemos que a paz com Deus foi realizada. E essas então são as boas novas do Evangelho de Deus, que fala a respeito de Cristo Jesus, que morreu por nós. Então o Evangelho de Deus, ele fala a respeito do seu Filho. O Evangelho de Deus fala a respeito do amor que Deus tem por nós. O Evangelho de Deus fala a respeito da graça e da paz que agora estão sobre a Igreja de Deus. O apóstolo então inicia essa carta dizendo que ele vai falar sobre isso. Que ele vai
exortar os seus irmãos a esse respeito. Então, novamente, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a paz e a graça de Deus também estão sobre nós. Nós também somos chamados santos, e Deus, igualmente como Ele fez aqui aos romanos, Ele nos ama. Só que esse amor que Deus derramou sobre nós, na fé no seu Filho, nos leva a obedecer aquilo que Ele tem determinado. Vamos orar.